E aí, gente, a Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria e topologia em Python, de uma forma bem simples. E a primeira coisa que a gente vai falar, a gente não vai começar com triângulos, mas na verdade com outras coisas, como exemplo elipses. Nesse caso, é uma apoápsis e uma periápsis. O que é isso? Nesse caso, imagina que aqui, por exemplo, a Terra, aqui é o Sol, e você quer entender a excentricidade elíptica entre esses dois corpos celestes, né? E nesse caso, a apoápsis é quando a Terra está mais longe do Sol e periápsis quando ela está mais perto, né? Então, dentro desse campo aqui, é assim que funciona. E usando o SymPy, deixa eu dar um zoom, a gente, com esse código aqui, com essa função apoápsis, a gente vai fazer isso numa elipse, que vai ser esse resultado, que basicamente vai ser... Nesse caso a gente não quer saber a excentricidade ainda, mas nesse caso é saber essa questão de, quando ela está mais longe, é uma função de distância, né, dentro da elipse, no contexto da elipse. Aqui eu posso mudar o valor para 12, e aqui para 7, por exemplo. Enfim, aqui também, aqui que vai realmente mudar o valor. Enfim, e também a periápsis, a gente calcula, vamos pegar as mesmas variáveis, 12 e 15, e aí também vai dar o nosso valor. Embora a fórmula é um pouco diferente, que a gente vai fazer para excentricidade. Então essa é a forma como calcular a distância nesse contexto dessa elipse. Outra coisa que também é excentricidade numa elipse. O que é uma excentricidade? É a contração de uma elipse por um círculo. E aí, nesse caso, você vai usar primeiro essa parte dos pontos cartesianos, depois você vai usar aqui essa função de elipse, e só usar essa forma de excentricidade, que vai dar como 47/7. No caso C, que é a distância do centro, distância desse centro aqui, dividido pela distância do centro até a vértice, no caso da órbita do corpo que você está medindo. Aí eu poderia mudar aqui para 14, por exemplo. Os pontos cartesianos eu posso mudar. Nesse caso tem que ser 0, 0, né? No caso, que é o centro. Mas enfim. 28, 27, quer dizer. Em números maiores. 2045. Enfim. Bem simples. Nesse caso, uma boa forma de explicar essa intensidade, tem esse gráfico aqui do Wikipedia, que basicamente a excentricidade de um círculo vai ser 0, de uma elipse vai ser 1/2 ou 0,5, e aí vai aumentando até uma hipérbola e parábola. Hipérbola 1, parábola 2. Então, no caso, a elipse é 1/2, tem que dar a excentricidade. E na prática é como você vê aqui, né, que a forma que essas elipses se comportam, dá pra ver que tem uma hora que elas parecem um círculo, né? Mas ela vai se contractar. Como se pegasse uma bola e achatasse até virar uma bola de futebol, se achatasse ela até virar uma bola de futebol americano, por exemplo. Então ela começa a circular e fica elíptica, né? Essa é a forma de calcular a excentricidade de uma órbita celeste. Por enquanto até aqui, elipses, né? Outra coisa relacionada à geometria também é polígonos. Estou pegando bem randomicamente esses assuntos. Aqui é o exemplo de um polígono, né, no plano cartesiano, com essas coordenadas. E a área de um polígono vai ser... A gente vai calcular a área primeiro. Vai ser a soma dos seus lados. Nesse caso, a gente vai denotar por A. E os seus ângulos exteriores, né, fora do polígono. Que vai ser essa soma dos ângulos dos lados, que é o A. E os ângulos exteriores, pegando o seno de cada um. Pegar a soma de tudo isso. Que no fim, para essas coordenadas aqui, por exemplo, vai ser igual a 3. Para outras coordenadas, como essa daqui, por exemplo, desse polígono aqui, deixa eu tirar um zoom.
que é basicamente coordenada 0, 5, 1 com 9, 5, 7, que a gente fez aqui, né? Essas são as coordenadas. Nesse caso eu coloquei certinho, bonitinho, mas outro não coloquei. Mas também aqui são as mesmas coordenadas que estão aqui. São os pontos aqui que eu desenhei depois. E a área desse polígono vai ser 16. Então você pega todos os lados, soma com os ângulos exteriores, vai dar 16. Aqui a gente não quer achar a área, porque a gente quer achar o centroide. O que é o centroide? É o meio. O meio de um... Pode ser de um meio de triângulo, por exemplo. Nesse caso é um polígono que é um pouco mais complexo. A gente quer achar o meio. Os pontos... Como se a gente tentasse puxar de cada ponto... Eu tinha que ter puxado mais uma aqui, esqueci. Mas de cada ponto, de cada vértice, a gente quer puxar uma linha até o centro. De forma a ser simétrico, né? Então vai ser, nesse caso, para essas coordenadas simples aqui, são as mesmas que estão na figura acima. Vai ser 31 por 18 e 11 por 18. Como a gente está trabalhando com duas coordenadas, com um plano de duas coordenadas não, um plano bidimensional, então a gente pode simplesmente ver aqui onde está 1.72, mais ou menos aqui, né, 1.5 aqui, 1.72 mais ou menos aqui, ou um pouco mais para frente e achar aqui mais ou menos 0.6, para mais ou menos calcular aí como desenhar, né, porque eu desenhei aqui provavelmente não está extremamente correto. E aqui do outra figura, né, da segunda figura que a gente viu, o centroide, que vai ser, nesse caso, com essas mesmas coordenadas da outra figura, vai ser menos 29 sobre 8 e menos 23 sobre 6, que vai ser ou menos 3 e menos 3.8. 3.6, 3.8. Que a gente desenhou aqui, só que eu não desenhei de forma correta, tá? Só puxei as coisas na minha cabeça. Deveria ter primeiro pegado os valores, mas a figura deveria ficar mais no centro aqui. Outra coisa legal usando o SymPy é você pegar, nesse caso, fazer uma curva de cosseno e senos, né? Então, nesse caso a gente não está desenhando a curva, ainda com código, mas basicamente você importa esse daqui. A gente está trabalhando com curvas aqui, a gente vai pegar o seno e o cosseno da curva. E nesse caso vai ser esse o resultado, bem simples. A gente vai ver curvas mais pra frente. E uma coisa mais legal no caso de polígonos, ao invés de curvas, né? Curva não, né? Uma função de seno e cosseno. A gente poderia pegar um polígono, um problema chamado polígono arbitrário, né? Um ponto e um polígono arbitrário. Isso daqui você tem que achar pontos relacionados a um polígono específico. Esse polígono aqui ele tem interseções, né? Dá pra ver que ele é bem assim, ele não é normal, ele não é aquela coisa bonitinha que você vê na escola, é um pouco mais complexo. E você quer achar os pontos dentro do contexto desse polígono, né? E um ponto arbitrário, né? E aqui você pode fazer isso com o SymPy, nesse caso para um polígono como esse. Então, aqui por exemplo o perímetro dele, e aqui a função principal para plotar o resultado, que vai demorar um pouco para calcular, que vai ser uma equação um pouco complexa, mas basicamente esse seria a forma de representar esses pontos, né? Mas enfim. É muito também relacionado a Raycasting ou Ray Tracing em jogos 3D, que são usados para melhorar a imagem e tal, porque o jogo consiste de muitos polígonos que formam as imagens tridimensionais, né, de uma forma complexa, mas ainda assim bem visualmente simples. E Raycasting no caso. O ponto orbital em polígono é relacionado também a Raycasting. E de certa forma Ray Tracing, né? Que dá pra ver aqui, por exemplo, com Ray Tracing, sem Ray Tracing, né? Então é meio que uma forma de você pegar uma imagem e fazer ela ficar mais bonita, né? Com mais polígonos, obviamente vai ficar menos pixelada, né? E isso foi usado pela primeira vez no Wolfenstein 3D, né? Eu vi nessa fonte aqui, né? Um cara específico, em 1980,
fez isso, né, e aplicaram depois, posteriormente, na indústria de games para o freestyle 3D. Mas enfim, é só uma introdução apenas à geometria. E mais pra frente a gente vai ver coisas com triângulos e outros tipos de superfícies, né? Então era isso, bem simples, até o próximo vídeo.